Hiroshi Yuki é um estudante fraco que sempre é intimidado na escola, e as coisas não são melhores em casa, onde sua família o menospreza. Mas então ele foi forçado a entrar em um jogo de realidade virtual, onde, se um jogador morre dentro, no mundo real, ele pagará um preço muito alto. E lá, Hiroshi está determinado a se tornar mais forte, para se vingar daqueles que o menosprezam. Este é Hiroshi hoje. Ele acabou de ter uma sessão de orientação profissional com seu professor. Esta não era sua primeira vez lá, e como antes, ele ainda não havia escolhido um caminho para seu futuro. O professor mencionou a ideia de ele considerar reingressar no clube de atletismo. Pelas palavras do professor, parecia que no passado, Hiroshi havia passado por algo que o fez desistir do esporte, e isso perdurou até agora. Portanto, ele ainda não treinava nem pretendia reingressar. O professor se solidarizou com ele e começou a encorajá-lo com palavras motivacionais que não tinham nada a ver com o problema de Hiroshi. Olhando para a mesa do professor, Hiroshi sabia que ele acabara de ler Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas e se empolgou demais com isso. A orientação profissional terminou e, a caminho de casa, o olhar de Hiroshi se voltou para o pátio da escola, onde viu alunos treinando. Um garoto de cabelo laranja o avistou e correu até ele. Eles se conheciam e esse amigo, assim como o professor, o aconselhou a começar a treinar novamente. Mas Hiroshi ainda deu sua velha resposta: não. O garoto de cabelo laranja não pôde forçá-lo, então se despediram. Quanto a Hiroshi, para escapar daquele passado, ele se voltou para os jogos de realidade virtual. Hoje era o dia do lançamento de um jogo que ele esperava ansiosamente, a parte 22 da missão final. No caminho, animado em direção à loja de jogos, Hiroshi foi subitamente bloqueado por dois marginais de rua. Claro, olhando para a expressão boba do nosso protagonista, só poderia ser bullying. Felizmente, esses caras vieram cobrar dinheiro de proteção, quisesse Hiroshi ou não. Depois de contar o dinheiro, disseram a ele que, se algum dia precisasse que alguém fosse espancado, era só avisá-los. Hiroshi pensou consigo mesmo: são vocês dois, eu quero ser espancado. Desviando dos dois punks de rua, Hiroshi correu para a loja de jogos no dia do lançamento. Mas, quando chegou a hora de pagar, percebeu que estava sem dinheiro. Pensando nos punks de rua, Hiroshi percebeu que havia dado acidentalmente 10.000 ienes, em vez de 1.000 ienes. Claro, sem dinheiro suficiente, ele não poderia comprar o jogo. Então, saiu desapontado. Sem saber o que fazer, seus pés pararam em frente a uma loja de jogos com aparência antiga, chamada Kisaragi. Sem muitas esperanças, ele entrou. E, de fato, era como esperado. Todos os jogos lá haviam sido feitos há 3 anos. Hiroshi se aproximou da proprietária da loja, uma garota de seios grandes e cabelos longos e brancos, e perguntou sobre o recém-lançado Final Quest Parte 22. Ao ouvir isso, a proprietária da loja explodiu em risadas, dizendo que aquele jogo havia sido esticado até a parte 22 e ainda não tinha acabado. Ela reclamou que, no mínimo, deveriam mudar o título para enganar novos jogadores. Mas Hiroshi só se importava se ela tinha o jogo ou não. A proprietária continuou falando sobre aquele jogo, divertido no começo, mas ficando chato com o tempo, porque quem conseguiria jogar até a parte 20? Principalmente apenas coletando coisas. Hiroshi se sentiu incomodado porque ela acertou em cheio. De fato, era divertido quando ele era pequeno, e gradualmente deixou de ser. Mas ele não estava ali para ouvir uma mulher bonita de seios grandes lhe dar uma bronca. Ele só queria saber se ela o vendia ou não. Se ela só quisesse lhe repreender, ele iria embora. Então a proprietária da loja o parou e disse que tinha o jogo. Ela até reduziu o preço para 10.000 ienes para se desculpar por tê-lo insultado. Empolgado, Hiroshi concordou em comprá-lo na hora. Mas quando o dinheiro foi trocado, ele percebeu que havia sido enganado. Este não era o jogo que ele queria. A proprietária da loja já havia colocado rapidamente o dinheiro na caixa registradora e não permitiria reembolso. Ela insistiu que aquele jogo era melhor do que o outro. Parte 1. Segundo sua introdução, este era um RPG de imersão total que buscava um realismo extremo. Hiroshi não estava nem aí, ele só queria seu dinheiro de volta. No entanto, a proprietária da loja disse que o jogo era para adultos, o que o tornava ainda menos capaz de jogá-lo. Mas ela começou a persuadi-lo e a seduzi-lo a seguir um caminho sombrio, abandonando jogos infantis. Então a proprietária da loja segurou a mão de Hiroshi e se apresentou como Riona. Ela também costumava jogar esse jogo e disse que ensinaria a ele tudo o que precisava, com seu grande e generoso coração. Empolgado, Hiroshi aceitou e trouxe o jogo para casa. Não apenas conseguiu o jogo, mas também recebeu o número de telefone da beleza. Ao examinar o jogo, descobriu que havia sido produzido há 10 anos. Hiroshi ligou para Riona, mas foi atendido pela própria mulher, que disse que o número discado estava fora de alcance. Irritado, ele quis jogar o jogo fora, mas achou que seria um desperdício de dinheiro. Quando voltou para casa, já estava escuro. Hiroshi planejou tomar um banho primeiro antes de jogar. Mas assim que abriu a porta do banheiro, viu sua irmã mais nova, Kate, dentro, pediu desculpas rapidamente e correu de volta para o seu quarto.
Ele decidiu tentar o jogo primeiro. Colocou o jogo no console, sentou-se na cadeira e começou a fazer login. Ao entrar, foi apresentado a missão de derrotar o Rei Demônio e salvar o mundo. A missão inicial era sair da cidade e ir para a cidade Flora para receber a próxima missão. Hiroshi foi colocado no corpo de um aldeão comum. A paisagem era deslumbrante e a sensação de toque parecia incrivelmente real. Até a dor parecia surpreendentemente autêntica. Ainda atordoado, um NPC entrou e encontrou Hiroshi. Olhando para o design do personagem, ele não conseguia acreditar que era um jogo de 10 anos atrás. Ele verificou o menu de salvamento e viu que ainda estava lá. Caso contrário, ele teria pensado que realmente havia sido reencarnado. A NPC se apresentou como Alicia, amiga de infância de Hiroshi. Ela mencionou que hoje os dois iriam colher maçãs. Nesse momento, outro NPC entrou e disse para eles irem tomar café da manhã. Esse era o irmão mais velho de Alicia, Martin. Depois de ouvir que Alicia havia acidentalmente batido a porta na cabeça de Hiroshi e o machucado, Martin lhe entregou uma maçã e disse: "Uma maçã por dia mantenha o médico afastado." Hiroshi a cheirou. Sim, era o cheiro de uma maçã. Ele deu uma mordida e sentiu a sensação de comer uma maçã de verdade. Hiroshi ficou encantado por ter encontrado uma obra-prima assim. Vendo Hiroshi morder a maçã de forma tão rude, Alicia usou uma faca para cortá-la para ele. Então, Hiroshi se lembrou da missão inicial do jogo e perguntou aos irmãos como chegar à cidade Flora. No momento em que ouviram esse nome, ambos ficaram surpresos. Martin o advertiu para não falar, tratando-o descuidadamente como se fosse um fugitivo. Alicia sugeriu que eles fossem à fazenda para conversar, mas Hiroshi achou que estavam apenas exagerando e decidiu ir por conta própria. De repente, Martin se lançou sobre ele e o segurou firmemente, dizendo que ele não deveria fugir. Através de sua explicação, Hiroshi aprendeu que, para proteger as pessoas dos ataques de goblins, a cidade Tito, onde moravam, havia cavado enormes fossos ao redor da cidade. Os moradores estavam proibidos de sair, e ninguém de fora tinha permissão para entrar, exceto enviados especiais. A cidade também havia cortado toda a comunicação externa. Hiroshi ainda não achava que era tão ruim, e até declarou que derrubaria aqueles goblins, fazendo os irmãos olharem para ele como se ele estivesse além da salvação. Martin decidiu mostrar a ele quão cruel era este mundo. Hiroshi, ainda pensando que isso era apenas um treinamento inicial, assumiu uma postura defensiva. Mas antes que pudesse agir, levou um soco completo no rosto de Martin. Com dor, ele gritou e xingou. Vendo que isso ainda não havia feito Hiroshi acordar, Martin o socou várias vezes, fazendo seu nariz sangrar. Enquanto mastigava uma maçã, Martin o criticou, dizendo que com um corpo como o dele, ele não conseguiria nem derrubar um coelho, quanto mais um goblin. Nesse ponto, Hiroshi estava furioso. Na vida real, ele havia sido intimidado e pressionado, então se voltou para os jogos em busca de alívio. No entanto, aqui estava ele sendo abusado dentro do jogo também. Incapaz de suportar, Hiroshi empurrou Martin para o chão, pensando que era apenas um empurrão normal. Mas, inesperadamente, a faca perfurou a garganta de Martin, matando-o. Alicia ficou horrorizada com a morte do irmão, gritando com raiva para Hiroshi. Mesmo que ele alegasse que foi um acidente, morto era morto. Em pânico, Hiroshi decidiu fugir, o que apenas alimentou a raiva de Alicia. Ela o perseguiu como uma fera selvagem, forçando Hiroshi a fugir por sua vida durante vários dias antes de finalmente perdê-la em um beco. Ainda abalado por ter acabado de matar alguém, ele se tranquilizou dizendo que estava tudo bem. Era apenas um jogo, e se ele saísse e jogasse novamente, Martin estaria vivo. Nesse momento, Riona apareceu para ajudá-lo. Embora ela parecesse bonita, era pequena em estatura. Ela explicou que era uma personagem fada designada pessoalmente pela empresa do jogo para os proprietários de lojas. Ela desempenha o papel de guiá-lo para que os NPCs e monstros do jogo não possam vê-la ou ouvi-la. Mas quando ela chegou, já era tarde demais. As missões iniciais, como colher maçãs ou encontrar um amigo de infância, haviam sido lançadas no caos por ele. Riona verificou a etiqueta no pescoço de Hiroshi, que dizia "assassino de amigo de infância". Chocada, Riona percebeu que ele havia escolhido um caminho direto para o inferno no momento em que entrou no jogo. Riona tentou explicar que foi apenas um acidente, mas, como ela apontou, todo assassino diz isso no tribunal. Não querendo ficar preso a esse título, Hiroshi queria reiniciar o jogo, mas Riona o informou, com pesar, que este jogo não possui função de reinício. É tão parecido com a vida real que ela já havia explicado que era um jogo de hiperrealismo. Este jogo salva automaticamente o progresso, então mesmo que Hiroshi saísse agora, na próxima vez que ele entrasse, começaria exatamente de onde parou, o que significa que ele carregaria o rótulo de assassino de amigo de infância até o final do jogo. Riona também o aconselhou a não mexer no hardware, pois o jogo salva diretamente nele. Se ele fizesse isso, teria que comprar um novo console de VR que custa 900 mil ienes. Apenas um lunático faria isso.
Hyuna disse que ele poderia comprar um console na loja dela pelo preço baixo de 1.200.000 ienes. Vender assim o a faria rica rapidamente. Hiroshi exigiu furiosamente um reembolso, mas, claro, ela recusou. Sua loja tinha um aviso claro de isenção total de responsabilidade. Quando Hiroshi ameaçou processá-la, Hyuna não teve medo. Ela tinha mais tempo e dinheiro do que alguns estudantes do ensino médio. Ela o aconselhou a aceitar e jogar. Hyuna reintroduziu o jogo como Ultimate, abreviado para um RPG totalmente interativo lançado em quantidades limitadas no Japão há 10 anos. Estava muito fora da garantia e era considerado um dos jogos menos populares da história. No entanto, ainda havia alguns jogadores, raros como eram. Entre eles estava um chamado Jinji, que também havia matado seu amigo de infância no início do jogo, 10 anos atrás. Hyuna sugeriu que Hiroshi o procurasse em busca de conselhos. Em seguida, Hyuna instruiu Hiroshi a verificar sua bolsa de itens, que continha 30 moedas de ouro. Ela recomendou que ele comprasse algumas roupas novas para se disfarçar, já que a notícia da morte de Martin já havia se espalhado e ele agora era um homem procurado. Eles entraram em uma loja de roupas e Hiroshi escolheu uma camisa com o preço de 15 moedas de ouro. O comerciante rapidamente reconheceu Hiroshi, mas, sendo um mercador, não o denunciaria. É verdade que ele não o denunciou, mas aumentou o preço da camisa para 25 moedas de ouro, pressionando Hiroshi a comprá-la, deixando claro o que aconteceria se ele não o fizesse. Assim como na vida real, ele estava sendo explorado desde o início. Não querendo ser tratado assim durante todo o jogo, Hiroshi decidiu procurar por Jinji. Segundo Hyuna, ele havia vivido em um cassino nos últimos 10 anos. Os dois começaram a procurá-lo. Esta cidade era bastante grande. Como estava isolada do mundo exterior, havia desenvolvido um modelo autossuficiente que era normal aqui. Qualquer um que saísse da cidade sem permissão seria morto. Por isso, ninguém se atrevia a se rebelar. Hyuna acrescentou que se Hiroshi quisesse deixar a cidade, precisava encontrar Jinji. Eles se dirigiram ao distrito de entretenimento para encontrá-lo. Mas em vez de Jinji, Alicia o encontrou primeiro. Mesmo com sua disfarce, isso só conseguia enganar pessoas comuns. Sendo sua amiga de infância, não foi difícil para ela reconhecê-lo. Hyuna explicou que os NPCs neste jogo são integrados com inteligência artificial, tornando-os completamente autônomos, com livre-arbítrio e tão perceptivos quanto humanos. Hiroshi, novamente inspirado, insistiu que não havia feito isso de propósito. E, surpreendentemente, Alicia aceitou essa explicação. Ela até se desculpou por ter perdido a paciência e gritado, antes de dizer que agora havia pensado melhor. Ela o amava muito. Hiroshi suspirou aliviado, pensando que tudo estava resolvido. Mas, porque ela o amava tanto, ela o mataria, e a 4-4, para que os três pudessem se reunir na vida após a morte. Ela tirou a faca que havia matado Martin e jurou que cortaria Hiroshi da mesma forma. Ela descascou maçãs. Hyuna o avisou para ter cuidado. Alice era muito forte e a maioria dos iniciantes a escolhia como companheira. Como ela não conseguia ver Hyuna, Alice assumiu que Hiroshi estava orando a Deus, então ela apenas o enviaria em seu caminho mais rápido. Diante do perigo mortal, Hiroshi mais uma vez escolheu correr. Hyuna o orientou a correr em zigue-zague para escapar de Alicia. À tarde, Hiroshi se escondeu em uma cabana de madeira na floresta. A sensação de exaustão era exatamente a mesma do mundo real. Seu título também havia sido atualizado para Amigo Corredor Rápido Assassino. Cansado, Hiroshi queria fazer uma pausa para descansar, para que pudesse ir à escola no dia seguinte. Hyuna tentou convencê-lo a continuar, mas ele não estava livre. No entanto, quando Hiroshi tentou abrir o menu, não funcionou. Hyuna percebeu que ele precisava terminar a batalha antes que o jogo pudesse ser salvo. Nesse momento, Alicia avançou e cortou seu braço. Quando ela atacou novamente, Hyuna a socou no olho, temporariamente a cegando e permitindo que Hiroshi fugisse. Alicia gritou que o encontraria não importava se ele corresse até os confins da terra. Enquanto corria, Hiroshi conseguiu sair do jogo. Ele ofegava pesadamente e olhou para sua própria mão, se perguntando há quanto tempo não corria assim. No dia seguinte, Hiroshi foi acordado por uma mensagem de Hyuna convidando-o para jogar novamente após a escola. Na escola, Hiroshi contou a seu amigo Mori sobre sua experiência. Ambos zombaram do jogo chamando-o de lixo e riram juntos. Mori não queria criticar o hobby de jogos de Hiroshi, mas aconselhou-o a lidar com aqueles caras. Se Hiroshi continuasse jogando, eles continuariam a menosprezá-lo. Hiroshi não se importava com eles. Naquela tarde, Hiroshi chegou em casa exausto e deitou-se em sua cama. Ele pensou nas palavras de Mori. Justo então, alguém bateu na porta. Era sua irmã mais nova, Keita. Ela disse para ele parar de jogar, já que ele tinha gritado a noite toda e mantido todos acordados. Ela também o aconselhou a começar a correr novamente. Em vez de perder tempo com jogos inúteis, Hiroshi simplesmente ignorou com uma resposta vaga.
Depois disso, ele entrou novamente no jogo exatamente no momento em que ainda estava fugindo e seu braço estava sangrando. Primeiro, ele precisava tratar sua ferida. Hiroshi verificou seu inventário e encontrou algumas ervas, mas não conseguia descobrir como transformá-las em remédio. Ele continuou cutucando as folhas, na esperança de que algo funcionasse. Nesse momento, um homem bêbado se aproximou. Ele parecia ser um jogador, porque sabia o que eram NPCs. Foi assim que Hiroshi percebeu que era Jinji. Hiroshi rapidamente se apresentou e pediu ajuda. Jinji suspirou ao ver um novato, mas ainda assim usou as ervas para curar a ferida de Hiroshi. Quando o tratamento terminou, os dois entraram em um cassino para conversar. Jinji ofereceu-lhe cerveja, mas Hiroshi recusou porque era menor de idade. Jinji disse que era cola. Hiroshi experimentou e realmente era, mas de alguma forma Jinji ainda estava bêbado por causa disso. Hiroshi então explicou seu problema sobre ter matado seu melhor amigo. Jinji explodiu em risadas e começou a conversar com alguém. Hiroshi olhou para a mesa e viu que havia 4 cadeiras, o que o deixou desconfiado. Ele perguntou a Jinji por que ele havia matado seu próprio melhor amigo. Jinji disse que era a imprudência da juventude, apenas porque seu amigo disse algumas coisas que o irritaram. Ele o matou. Ele até matou sua namorada de infância. Hiroshi ficou chocado com a capacidade de Jinji de fazer isso. Jinji explicou que o corpo no jogo era modelado a partir do mundo real. Este era um jogo intensamente interativo. Se você não fosse forte ou astuto, nunca conseguiria terminá-lo. Nos últimos 10 anos, apenas uma pessoa havia conseguido completá-lo. Uma pessoa incrivelmente forte na forma de um estudante do ensino médio que finalizou o jogo com pouco esforço. Seu nome era Kami, com o título de Aventureiro Inigualável. O próprio título de Jinji era desumano. Hiroshi perguntou o que deveria fazer a seguir. De repente, Jinji arrancou a capa de Hiroshi e gritou para todos que o amigo assassino estava ali. Ele disse a Hiroshi para tentar blefar durante o interrogatório. Talvez ele conseguisse escapar da punição de alguma forma. Ilógica e rapidamente, guardas cercaram Hiroshi. Ele tentou correr, mas Jinji o derrubou e usou um estrangulamento para deixá-lo inconsciente. Jinji ficou surpreso que, mesmo parecendo tão fraco, ainda assim precisou de bastante força para fazê-lo desmaiar. Quando Hiroshi acordou, soldados já o haviam cercado e capturado. Descobriu-se que Jinji o havia denunciado para conseguir dinheiro para beber. Jinji disse a ele para simplesmente negar ter matado alguém, caso contrário seria enviado para trabalhos forçados. Jinji havia passado 13 anos na prisão, então ele sabia tudo sobre isso. Hiroshi foi levado para fora para que os moradores da cidade o vissem, e eles atiraram pedras e o zombaram. Os soldados que o escoltavam também foram atingidos, então eles dispersaram a multidão. Hiroshi desabou. Ele nunca havia se sentido tão humilhado em sua vida. De repente, lembrou-se da deusa no início do jogo, dizendo que ele era o herói destinado a salvar o mundo. Usando isso como desculpa, Hiroshi recuperou sua confiança e avisou o guarda que, se não o liberassem, enfrentariam as consequências. Hiroshi declarou que, como herói, um dia alguém viria pedir para ele salvar o mundo. O guarda imediatamente o silenciou. Ele já tinha ouvido essa frase tantas vezes que seus ouvidos sangravam. Todo ladrão ou assaltante que ele pegava dizia a mesma coisa. Ele estava cansado disso, especialmente porque estava trabalhando horas extras sem pagamento adicional. Hiroshi continuou tentando explicar, mas então avistou a silhueta de Alicia em um telhado sob a luz da lua, ainda segurando aquela faca de descascar maçãs, um olho cegado pelo soco de Riona. Mas, em vez de atacá-lo, ela decidiu ir embora. Em pânico, Hiroshi implorou ao guarda para jogá-lo na prisão imediatamente. Eles então o jogaram em uma cela de pedra e foram se preparar para o interrogatório. Hiroshi queria pausar o jogo aqui, mas não era permitido, já que a sequência da história ainda estava em andamento. Com um suspiro cansado, ele decidiu esperar. Depois de 30 minutos, tentou sair novamente, mas ainda não funcionou. Após várias tentativas, começou a perder a cabeça, gritando tanto que rapidamente ficou com fome e teve que se calar por causa da fome. O desconforto de Hiroshi se transformou em uma vontade de urinar. Ele decidiu usar o banheiro próximo, mas, justo quando estava prestes a abaixar as calças, o fantasma de Martin apareceu para assombrá-lo. Assustado, Hiroshi caiu para trás. Felizmente, ele não se molhou. Martin continuou xingando e cuspindo sangue em Hiroshi por tê-lo matado. Hiroshi se defendeu, dizendo que Martin era quem estava comendo uma maçã com uma faca. Como ele poderia saber? Martin pensou sobre isso e admitiu que Hiroshi tinha razão. Era parcialmente culpa dele. Então, ele mencionou uma promessa que haviam feito antes. Exigiu que Hiroshi a repetisse. Mas Hiroshi não fazia ideia do que ele estava falando. Eles eram amigos há muito tempo, mas Hiroshi só havia começado a jogar recentemente. Martin finalmente entendeu e disse que assombraria Hiroshi até que ele se lembrasse. Isso fez Hiroshi lembrar de Jinji, que costumava falar sozinho. Talvez ele estivesse conversando com as duas pessoas que havia matado. Martin então se agarrou a Hiroshi e continuou cuspindo sangue, lamentando que queria viver mais. Apavorado, Hiroshi pediu ajuda. Após vários gritos, uma garota finalmente respondeu. Se ele não aguentasse e confessasse, seria executado.
Se suportasse, a morte de Martin seria atribuída ao demônio e Hiroshi seria libertado. Ela começou serrando sua perna, fazendo Hiroshi gritar de terror. Quanto mais ele gritava, mais animada a Risa ficava. Nesse momento, Ryona chegou. Em resposta aos seus pedidos de ajuda anteriores, ela estava ocupada assistindo a um filme e esqueceu da sessão de jogos deles. Hiroshi implorou para que ela o libertasse, mas as correntes eram fortes demais, então ela só pôde incentivá-lo a aguentar. Quando a serra cortou levemente sua coxa, fazendo sangue sair, Hiroshi estava em agonia porque a sensação era muito real. Desesperado, ele decidiu se molhar. Isso apenas deixou Risa mais excitada, e ela planejou despedaçá-lo para que ele urinasse ainda mais. Completamente sem esperança, Hiroshi desistiu de resistir e deixou que ela fizesse o que quisesse. Justo quando a serra estava prestes a descer, um guarda entrou e cancelou a sessão de tortura. Nenhuma razão foi dada, exceto que o Capitão Tesla havia ordenado, e o título de Hiroshi foi mudado para O Amigo Matador Corredor Rápido que se molha. Ryona ficou feliz por ele ter escapado da morte por um tris. Mas ele mesmo não conseguia mais se sentir feliz. Ele saiu do jogo e prometeu nunca mais jogar aquilo novamente. Ao acordar, Hiroshi imediatamente verificou suas calças para ver se estavam molhadas. Felizmente, não estavam, e ele prometeu a si mesmo nunca mais tocar nisso. Uma vez, houve uma competição distrital e Hiroshi decidiu correr novamente. Embora estivesse fora por muito tempo, ainda havia pessoas que o reconheciam. De volta ao ensino fundamental, ele era considerado um monstro nas competições de atletismo. Sua irmã mais nova também veio torcer por ele. Um tempo depois, Mori veio para incentivá-lo. Seu amigo disse que o oponente ao qual deveriam prestar atenção desta vez era aquele cara de cabelo vermelho, que também era muito habilidoso. Além disso, havia muitos olheiros aqui assistindo. Esta era a primeira competição em nível de ensino médio. Os classificadores, assim como as organizações intercolegiais, estariam acompanhando. Isso poderia ser considerado um evento importante. Hiroshi se sentiu um pouco nervoso, então foi ao banheiro para relaxar. Inesperadamente, encontrou um estrangeiro. Hiroshi imediatamente o reconheceu como um atleta famoso, Mike, conhecido como o Rei do Segundo Lugar. Após se aposentar, ele se tornou repórter. Ele havia vindo aqui porque ouviu sobre a incrível conquista de Hiroshi em quebrar o recorde distrital de corrida de curta distância hoje. Havia muitas equipes talentosas aqui, mas Mike tinha as maiores expectativas para ele. Ouvir isso deu a Hiroshi mais coragem. Mas, como estava tão absorto na conversa com Mike, ele esqueceu completamente de ir ao banheiro e entrou na competição ainda precisando ir. Antes de começar, ele e o cara de cabelo vermelho trocaram algumas palavras provocativas. Quando o tiro de partida foi dado, Hiroshi teve um início lento. No entanto, ele se acalmou e acelerou, ultrapassando uma pessoa após a outra. Justo quando ele estava prestes a alcançar a ruiva, ele tropeçou e caiu, permitindo que o outro cara vencesse e não parasse por aí. Hiroshi não conseguiu mais segurar e deixou a água fluir. E isso foi presenciado por todos os presentes. Honestamente, naquele momento, eu iria viver em uma montanha. Até os macacos teriam que me coroar como seu líder. No banheiro masculino, Hiroshi lavou suas calças enquanto desejava poder simplesmente morrer. Depois de lavar, ele jogou as calças direto no lixo. Quando saiu, Keita o consolou, mas ele não levou suas palavras como conforto, espantando-a com raiva e ferindo seus sentimentos. Enquanto Keita corria, Mike se aproximou. Ele avaliou o desempenho de Hiroshi como terrível. Hiroshi tentou explicar, mas isso só fez Mike achar que ele era pior. Mike disse que o espírito de um atleta era o mais importante. Não conseguir se desempenhar sob pressão era uma falha fatal. Mas, na visão dele, além do problema de corrida de Hiroshi, ele tinha muitos outros problemas. Olhando para seu rosto, parecia que ele ainda não tinha percebido isso. Então Mike lhe deu uma frase: olhe para dentro e troque suas calças. Essa frase não significou nada e apenas deixou Hiroshi mais frustrado. Voltando ao presente, Hiroshi acordou após decidir desistir do jogo. Durante o café da manhã, Kida comentou que seria melhor para o irmão dela ficar mais quieto e não jogar jogos à noite para evitar incomodar os outros. Hiroshi disse que ela também fazia barulho quando trazia amigos para casa, então os dois começaram a discutir. A mãe deles interveio para fazer as pazes. Kida culpou o jogo por ter deixado o irmão assim, então Hiroshi declarou que tinha desistido do jogo, surpreendendo Kida. Mas logo ela passou a se sentir decepcionada, pensando que o irmão desistiu porque era fraco demais. O que quer que ele fizesse, ele sempre desistia pela metade, assim como quando entrou para a equipe de atletismo. Depois desistiu para jogar, e agora estava desistindo dos jogos. Ela chamou o irmão de patético e saiu para a escola. A mãe de Hiroshi disse que Kida só queria que ele fosse tão legal quanto antes, porque sempre contava para as amigas o quão incrível ele era. Hiroshi voltou para a escola como de costume. Os dois delinquentes da rua vieram extorquir dinheiro de proteção novamente. Ele estava cansado demais para resistir, então entregou o dinheiro e saiu. Quando Mori chegou, ele o ignorou. Depois da escola, encontrou seu professor, que perguntou sobre seus planos para o futuro. Ele disse que ainda não sabia e pediu ao professor para esperar. Quando saiu, recebeu uma ligação de Ryona. Ela o havia chamado muitas vezes e queria se encontrar na loja de jogos. Coincidentemente, ele também estava planejando ir lá. Ao chegar, ele queria vender o jogo. Ela tentou desviar do assunto, mas ele estava determinado a vendê-lo. Ela perguntou por quê. Não era óbvio.
De matar pessoas a se tornar um criminoso, depois um prisioneiro e quase ser morto. Ryona soltou uma risada novamente, o que deixou Hiroshi furioso. Ela era a única se divertindo com isso, enquanto ele claramente não estava. Se ela não comprasse o jogo de volta, ele simplesmente o venderia em outro lugar. Mas ela o aconselhou a não fazer isso se quisesse recuperar seu dinheiro. Ela tinha suas próprias razões e não podia contar a verdade sobre aquele jogo. Ela o chamou ali para mostrar algo e mencionou um jogador chamado Kamui, um nome que Hiroshi já tinha ouvido de Jinji. Ryona explicou que Kamui era o membro mais jovem do Conselho Municipal de Tóquio e um jogador altamente habilidoso desse jogo. Ela mostrou a Hiroshi um clipe de entrevista em que Kamui dizia que o jogo havia influenciado muito sua vida e que ele era o único a conseguir completá-lo. Ela queria que Hiroshi terminasse o jogo por conta própria, afinal, isso ainda era melhor do que desistir completamente. Além disso, ela havia encontrado um guia para vencer o jogo escrito pelo próprio Kamui. Hiroshi se perguntava por que, se um guia existia, ninguém mais havia terminado o jogo. Ryona explicou que Kamui o havia escrito quando ainda era estudante, e naquela época, o ego de todos estava nas alturas. Seu estilo de escrita era tão arrogante e cheio de provocações que ninguém conseguia suportar ler até o final. E, de fato, logo nas primeiras linhas, Kamui já estava insultando Hiroshi, chamando-o de patético por sequer ter procurado o guia. Apertando os dentes, Hiroshi continuou lendo. O conselho de Kamui para os novatos era focar no treinamento físico antes mesmo de jogar. Sem flexões, sem abdominais, sem saltos agachados e uma corrida de 10 km todos os dias até que todo o seu cabelo caísse. Achando isso ridículo, Hiroshi folheou em busca de dicas mais úteis. Ele encontrou a seção Meu Melhor Amigo Quer Me Matar. O conselho de Kamui? Se você ativou essa ramificação de evento, basta morrer 4 vezes e acabar logo com isso. Ainda assim, ele mencionou um truque no jogo. Se você não consegue vencer uma luta, vença sem lutar. Basta encontrar a fraqueza do oponente e explorá-la. Hiroshi não estava convencido. Em seguida, veio a parte sobre ser assombrado pelo fantasma do seu melhor amigo. Kamui disse para simplesmente deixar o fantasma te seguir. Depois veio a seção de armas, onde Kamui apontou uma espada escondida no canto da sala inicial. Ele também sugeriu comprar itens extras. Naturalmente, Kamui terminou seu guia com mais uma enxurrada de insultos a toda a linhagem da família de Hiroshi. Engolindo sua raiva, Hiroshi estava prestes a dizer algo quando, de repente, Ryona o abraçou por trás, sussurrando em seu ouvido que, se alguém além de Kamui pudesse vencer este jogo, ela realmente gostaria de se casar com essa pessoa. E ela queria mais do que apenas casamento. Mesmo com nervos de aço, Hiroshi foi pego de surpresa e a empurrou para longe. Mas, ao ver seus olhos de cachorro abandonado cheios de esperança desesperada, ele hesitou e, no final, concordou em continuar jogando. Mais uma vez, ele se conectou ao jogo, exatamente onde havia parado. Um soldado o instou a se apressar e sair, empurrando-o com sua espada para evitar ser respingado novamente. Risa, ainda empolgada, queria marcar outro encontro. Hiroshi recusou de forma categórica. Ela até revelou seu desejo pervertido de ficar com o cobertor que ele havia molhado para poder preservar o cheiro. Saindo da câmara de tortura, Hiroshi foi levado por um túnel subterrâneo usado para transportar prisioneiros para fora. À frente havia uma grande propriedade, que o soldado apresentou como o Palácio da Rainha, governante da cidade fechada. O residente atual e aquele que ajudou Hiroshi a escapar era o comandante da Guarda Real, chefe Tesla. Dentro, Tesla educadamente puxou uma cadeira para ele. Embora tivesse sentido um leve odor de urina no ar, explicou por que Hiroshi havia sido poupado. A irmã de Martin, Alicia, o havia matado com o que supostamente era uma faca de fruta. Mas, ao investigar a cena, Tesla só encontrou uma espada que Hiroshi poderia usar. Com base em sua experiência, esfaquear alguém na garganta com uma faca pequena exigia habilidade profissional, então ele concluiu que a morte foi um acidente. Assim, Hiroshi era inocente. Radiante por finalmente conhecer alguém são neste jogo horrível, Hiroshi aceitou a oferta de uma refeição de Tesla. O comandante também o alertou para ter cuidado com Alicia. Mesmo com a verdade revelada, ela não o deixaria escapar tão facilmente. Tesla disse para ele chamá-lo sempre que precisasse de ajuda. Hiroshi agradeceu profusamente. Finalmente, ele havia conquistado sua liberdade após meses se escondendo como um fugitivo, e a primeira coisa que precisava fazer era voltar para casa e recuperar sua espada. Ryona disse que, como sua vila ficava na periferia, levaria alguns dias para chegarem lá. No entanto, mesmo tendo sido provado inocente, os vilarejos não acreditavam nisso. Ou talvez eles tivessem passado a manhã toda coletando pedras sem nenhum criminoso para atirar. Assim, escolheram Hiroshi como seu alvo. Ele teve que correr por sua vida para escapar. Quando ficaram sem pedras, pegaram martelos e pás para caçá-lo como zumbis de baixo HP em um jogo de tiro nas sombras. Ryona comentou que isso era muito parecido com a vida real.
Mesmo que alguém seja inocentado, sempre haverá pessoas que não acreditam na verdade. Elas só acreditam no que querem acreditar. Agora, se Hiroshi quisesse voltar para sua vila, teria que atravessar aquela ponte ali. Mas havia alguém aguardando. Ryono sugeriu que comprassem itens enquanto esperavam os vilarejos desistirem. Afinal, ele precisaria se preparar para seu encontro com Alicia. Infelizmente, Hiroshi só tinha algumas moedas sobrando, não o suficiente para comprar nada. Ele perguntou a Ryona como ganhar dinheiro no jogo. Ryona respondeu que era como na vida real. Ele poderia trabalhar, pegar dinheiro emprestado ou viver sem trabalhar, roubando. Por exemplo, ele poderia assaltar aquele casal de idosos ali. Claro, ele não tinha desejo de ir para a prisão novamente, então decidiu trabalhar. Ryona então levou Hiroshi a um escritório de emprego, um lugar decadente e mal cuidado. Por quê? Porque os aldeões ainda não gostavam dele, apesar de sua inocência comprovada. Assim, ele não conseguia encontrar trabalho legal. E esse escritório só oferecia empregos ilegais. Dentro, ele conheceu uma mulher mais velha que imediatamente o chamou de assassino, em vez de seu nome. Mesmo que ele explicasse, ninguém acreditaria nele. Ainda assim, a chefe tinha um trabalho para ele nas minas, com um salário de 20 mil moedas por mês. Parecia razoável, mas Hiroshi só planejava comprar algumas bombas de fumaça para lutar contra Alicia. E Ryona disse que custavam apenas 200 moedas cada. Então, Hiroshi perguntou se havia algum trabalho de meio período pago por hora. A mulher tinha. Bastava seguir os pedidos de alguém chamado Buran, e ele receberia 100 moedas por hora. Soou fácil até ela explicar que Buran era um homem de meia idade com um fetiche masoquista e que Hiroshi teria que chicoteá-lo com uma tira de couro conforme seus pedidos. Naturalmente, Hiroshi achou isso inaceitável e recusou. Quando pediu outro trabalho, a mulher ficou irritada. Havia inúmeras pessoas desesperadas por trabalho, e ali estava ele sendo exigente. Ela o expulsou. Ryona parecia desapontada com Ryona. Ele não roubaria e quando tentou trabalhar, não conseguiu. Isso deixou apenas uma opção para conseguir dinheiro emprestado, e eles teriam que pegar emprestado de outro jogador. Ryona levou Ryona para encontrar Jinji novamente no cassino. Sendo um jogador, Jinji também podia ver Ryona, e os dois se cumprimentaram, já que se conheciam. Enquanto Ryona tentava manter as coisas amigáveis, Ryona ainda estava amargurado por Jinji tê-lo traído. Mas Jinji disse que Hiroshi deveria agradecê-lo. Sem ele, Hiroshi não teria sido absolvido das acusações. Isso deixou Ryona furioso. Ryona tentou acalmar a situação e pediu a Jinji que emprestasse um pouco de dinheiro a Ryona. Mas ele recusou, até dizendo a Hiroshi para se mandar, para que não fizesse xixi ali e não fizesse bagunça. Levado ao limite, Hiroshi decidiu atacar. Ele se lançou contra Jinji, derrubando-o no chão, justo quando ele estava prestes a desferir um soco estilo ocidental em seu rosto. Jinji reverteu a posição e o imobilizou, puxando um soco inglês e mirando um soco nele. A agilidade de Hiroshi o salvou ao desviar e agarrar o cabelo de Jinji. Jinji contra-atacou beliscando o lado de Hiroshi. No final, a força de Hiroshi prevaleceu e ele imobilizou Jinji. Mas, justo quando estava prestes a acabar com ele, o espírito de Martin apareceu novamente, assombrando-o ao dizer que ele estava prestes a matar alguém. Em pânico, Hiroshi correu para um canto da sala, apontando com medo para um espaço vazio. Jinji sentiu pena. Ele também costumava ver os fantasmas de duas pessoas que havia matado. Eles apareciam por alguns segundos, ou às vezes uma hora inteira antes de desaparecer. Enquanto falava, eles apareceram novamente. Vendo como Jinji conversava consigo mesmo, Ryona percebeu que ele ainda se arrependia de ter matado seus amigos, e era por isso que continuava jogando. De alguma forma, Hiroshi conseguia se identificar com isso. Então, ele se desculpou com Jinji. Jinji não se importou mais. Graças a Hiroshi, ele havia feito um pouco de exercício após anos sem fazer nada. Jinji então concordou em emprestar dinheiro a Hiroshi. Do lado de fora, Ryona perguntou a Hiroshi como se sentia por ter derrotado um oponente mais forte. Mas antes que ele pudesse responder, seu crachá mudou novamente. Agora, ele era rotulado como o cara que matou seu melhor amigo, corre rápido, se molha e rouba velhos. Os dois então foram comprar bombas de fumaça. Hiroshi entrou em uma loja e conheceu a proprietária, Melissa, já que Jinji só havia emprestado 600 moedas a eles. Moedas? Hiroshi comprou 2 bombas de fumaça e guardou 200 moedas para emergências. No entanto, o proprietário da loja exigiu uma taxa extra. Embora seu nome tivesse sido limpo, sua má reputação ainda persistia. Assim, ela cobrou 600 moedas pelas 2 bombas. Sentindo que era injusto, Hiroshi tentou sair, mas foi parado pela segurança e forçado a comprá-las. Amargo após ser cobrado em excesso 2 vezes, Hiroshi percebeu que, além de Tesla, todos os NPCs ali eram tão desprezíveis quanto os outros. Após vários dias de caminhada, Hiroshi finalmente voltou ao ponto onde tudo começou. Ele abriu a porta suavemente para verificar. Dentro, estava silencioso e gelidamente frio, com o sangue de Martin ainda fresco e vermelho no chão. Olhando ao redor, Hiroshi avistou sua espada no canto da sala.
Parecia que nada aconteceria e ele poderia simplesmente pegá-la e ir embora. Mas não. Alicia surgiu das sombras da casa. Ela sabia que ele voltaria por ela e estava esperando. Hiroshi apressou-se para usar sua bomba de fumaça para escapar, mas não tinha um isqueiro para acendê-la. Riona lembrou de comprar um isqueiro na próxima vez. Mas pode não haver uma próxima vez. Enquanto Alicia avançava com uma faca de frutas. Nesse momento, alguém irrompeu pela janela para salvá-lo. Hiroshi achou que era o comandante Tesla, mas era Risa, aqui para salvar seu pequeno amigo. Risa declarou que as ações atuais de Alicia contavam como agressão intencional. E, como Hiroshi havia sido liberado por Tesla, se Alicia continuasse a ignorar isso, ela seria presa. Hiroshi perguntou como Risa sabia que ele estava ali, e ela confessou que o estava seguindo, rastreando-o pelo cheiro. Chocada por ainda haver um cheiro, Riona explicou que era porque ele não havia trocado de roupa desde que entrou no jogo, então o odor de urina ainda estava forte. Ela também sugeriu que Hiroshi convidasse Risa para a festa, já que ela era forte e poderia protegê-lo mais tarde. Enquanto ele pensava sobre isso, Alicia atacou por trás. Risa agarrou sua camisa e o puxou para longe. Na mente de Alicia, ela queria apenas executar Hiroshi e ignorou seu nome limpo. Qualquer um que estivesse em seu caminho seria morto. Alicia se lançou com sua adaga, mas Risa bloqueou e a empurrou para trás, então avançou com um golpe cortante. Quando a poeira sentou, Alicia havia desaparecido. Enquanto todos estavam confusos, Riona a avistou no teto. Hiroshi entrou em pânico. Que tipo de jogo realista era esse? Ele aproveitou a chance para pegar a faca que Alicia havia deixado cair e a jogou para fora, para que ela ficasse desarmada. Mas ela imediatamente puxou mais 2 facas para se manter credível. Risa mudou para o modo sério e, enquanto Hiroshi estava protegido, percebeu que poderia convidá-la para sua festa. No entanto, Risa revelou a verdade. Ela não estava ali para proteger Hiroshi, mas para monopolizá-lo e depois torturá-lo até que ele se molhasse novamente. Hiroshi ficou horrorizado. Ela não era diferente de Alicia. As duas lunáticas se enfrentaram por causa dele. Embora Risa fosse mais forte, sua velocidade de ataque era lenta, enquanto a agilidade de Alicia lhe permitia desviar e colocar Risa na defensiva. Então, em um piscar de olhos, quando Alicia atacou, Risa bloqueou, fazendo as 2 facas de frutas voarem para longe. Sem dar ao oponente a chance de reagir, Risa se preparou para acabar com Alicia com um novo golpe. Mas Alicia lembrou de que, embora Risa fosse forte, não era rápida, e então a chutou no estômago, seguida de outro golpe que a derrubou. Alicia decidiu que lidaria com Risa mais tarde, mas primeiro acabaria com Hiroshi. Riona correu para ganhar tempo para Hiroshi escapar, mas Alicia havia aprendido com a última vez. Como ele tinha uma fada de apoio, ela usava equipamento de proteção para os olhos. Lembrando-se do conselho de Kamui, quando Alicia avançou, Risa bloqueou, fazendo ele na fraqueza de toda garota, seu peito. Ele pensou que ela reagiria como esperado, mas não, ela estava acostumada a esse tipo de truque. Em vez disso, ela o chutou na virilha, fazendo-o cair de joelhos e prometeu a ele uma morte dolorosa. Hiroshi achou que o jogo terminaria ali, mas então o espírito de Martin apareceu. Não para ajudar, mas para dizer à irmã que matasse Hiroshi mais rápido. No momento de crise, Hiroshi tentou pensar sobre o que Alicia odiava, e então percebeu que era ele. Hiroshi decidiu confessar seus sentimentos. Ele confessou a Alicia bem quando a faca dela estava perto de seu rosto. Essa confissão inesperada fez Alicia hesitar. Percebendo que funcionou, Hiroshi continuou dizendo palavras flertonas para ela. Mas Alicia logo não conseguiu aceitar. Após a morte de seu irmão, mesmo que ele dissesse que foi um acidente, ainda assim era a morte de uma pessoa. E essa pessoa era seu amado irmão. Tudo aconteceu porque ele queria deixar esta cidade. Ela também o amava. Mas agora nada poderia voltar a ser como antes. Lágrimas escorriam por suas bochechas enquanto ela, ressentida, perguntava por que ele havia fugido. Depois de dizer isso, Alicia fugiu daquele lugar, como se estivesse escapando da realidade. Embora ele tivesse escapado da morte, as palavras de Alicia o fizeram perceber que ele estava errado o tempo todo. Ele pensava que isso era apenas um jogo. Ele não tinha memórias do passado com Alicia e seu irmão, mas para ela, ele era um amigo próximo. Seu maior pecado foi matar Martin e escolher fugir, em vez de ficar e tentar salvá-lo. Ele percebeu o quão tolo havia sido. Naquele momento, Risa também havia acordado. Hiroshi a agradeceu por ajudá-lo, mas ela disse educadamente que, se ele realmente estivesse grato, deveria lhe dar um de seus dedos. Ao ouvir isso, Hiroshi não se sentiu mais grato e a afastou. Depois disso, ele pegou sua espada de volta, pensou por um momento e decidiu ir a algum lugar, dizendo a Riona para esperar por ele ali. Ele então seguiu a memória de Martin desde o início do jogo, quando ele havia dito que tinha uma promessa na base de uma árvore perto da vila. Quando chegou, era uma enorme árvore antiga. Então Martin apareceu e o irmão mais velho perguntou a Hiroshi se ele estava pronto para morrer. Hiroshi sorriu e disse que não estava, porque ainda tinha coisas a fazer.
Lembrando-se do conselho de Kamui, se você não pode afastar o espírito, então acompanhe-o. Hiroshi convidou Martin para ir em uma aventura com ele. Os dois se apertaram as mãos e Hiroshi foi levado de volta ao passado dos três, um tempo em que estavam sempre juntos, como sombras. Finalmente, Hiroshi lembrou da promessa do passado. Eles sempre seriam amigos para sempre. Com essa promessa, ele retornou ao presente e Martin voltou à sua forma normal, não ameaçadora. Ele ficou feliz que Hiroshi se lembrasse da promessa de que sempre seriam amigos. E então Martin não teve mais nenhum apego ao mundo mortal. Ele agradeceu a Hiroshi e desapareceu. Mesmo sendo um jogo, Hiroshi ainda se sentiu um pouco sentimental. Ryona o seguiu e testemunhou tudo. Ela o confortou, dizendo que agora só restava a Alicia, mas eles poderiam lidar com isso devagar. Primeiro, precisavam consertar a espada enferrujada e comprar um novo par de calças para substituir aquelas manchadas de urina e com cheiro ruim. Além disso, o título de Hiroshi havia sido atualizado. Ele agora era um maior assassino de um melhor amigo, corredor veloz, molhador de cama e ladrão de velhos. De repente, um sino tocou por toda a área. Hiroshi correu para ver o que estava acontecendo e viu a cidade em volta em chamas. Ryona ficou surpresa porque nunca tinha encontrado esse evento no jogo antes. Hiroshi correu para a cidade para verificar e todos estavam em pânico, correndo para todos os lados. Ele tentou perguntar o que estava acontecendo, mas ninguém ouviu. Eles apenas continuaram correndo. Ryona disse que o jogo seguia de perto a realidade. As pessoas só se preocupavam consigo mesmas primeiro e não tinham tempo para parar e explicar. Ela sugeriu que ele poderia perguntar ao ferreiro. Enquanto consertava a espada do ferreiro, ele soube que goblins estavam atacando. Hiroshi ficou perplexo, perguntando se a cidade não estava protegida por um fosso. O ferreiro disse que sim, mas a maior seca em 500 anos o havia secado, e os goblins aproveitaram a situação para atacar. Vendo isso como uma chance de se provar, Hiroshi pediu ao ferreiro para consertar a espada, para que pudesse lutar contra os monstros. Mas o ferreiro estava muito ocupado fugindo, e disse a Hiroshi para forjar ele mesmo. Ele mesmo! Sem outra escolha, ele teve que afiar a espada por conta própria. Enquanto afiava, ouviu gritos de ajuda do lado de fora. Hiroshi estava irritado porque estava demorando demais. Mas Ryona o lembrou de que talvez ele não precisasse afiá-la. Às vezes, uma espada enferrujada poderia causar mais dano aos monstros. Isso fazia sentido. Então Hiroshi correu para fora para lutar. Mas Ryona o parou porque ele ainda não tinha força para isso. Os goblins eram fortes demais. E se ele saísse agora, sua chance de morrer seria de 120%. Se você morrer neste jogo, enfrentará consequências muito aterrorizantes. Hiroshi achou que realmente morreria na vida real. Mas Ryona disse que ele seria banido permanentemente de jogar e seu console seria destruído. Até ela agora tinha que admitir que esse jogo era realmente lixo. Ryona revelou que, na verdade, alguém já havia morrido no jogo e teve seu console bloqueado. Muitas ações judiciais foram movidas contra a empresa do jogo, mas a empresa usou seu poder e dinheiro para encobrir o assunto. Então, um protesto eclodiu e se espalhou para as lojas de jogos. Não muito tempo após seu lançamento, esse jogo lixo foi esquecido. O que também explicava por que ela não queria contar a ele quando ele tentou vender o jogo e, em vez disso, o enganou para comprá-lo de volta. Em resumo, Ryona disse que ele ainda não era forte o suficiente para derrotá-los e sugeriu que ele saísse do jogo e pedisse conselhos a Kamui. No entanto, antes de sair do jogo, Ryona implorou a Ryona para deixá-lo ver os goblins apenas uma vez. Ela concordou, mas disse para ele ficar em silêncio. Hiroshi abriu a porta com cuidado para espiar e ficou chocado com a aparência deles e a velocidade incrível. Depois de admirá-los, estava prestes a sair do jogo quando ouviu de repente o grito de uma criança. Um goblin havia mirado em uma garotinha. Sem hesitar, ele saiu correndo para salvá-la, mas Ryona o puxou de volta, dizendo que o console custava 120 mil ienes e que ela só poderia dar um desconto para 126 mil para ele. Hiroshi ficou perplexo. Ela devia estar louca, já que o preço original era apenas 90 mil ienes e ela estava cobrando muito a mais. Mesmo assim, Ryona aconselhou Hiroshi a desistir, pois a menina era apenas um NPC, não uma pessoa de verdade. Mas pensando em Martin, ele não podia abandoná-la. Uma vida ainda viva, e ele não queria ver ninguém morrer, pelo menos não na sua frente. Enquanto discutiam, 3 soldados apareceram do lado de fora para proteger a garota. 3 contra 1 deveriam ser suficientes, mas aquele goblin era forte demais. Em um piscar de olhos, ele mordeu o braço de um soldado. Os outros 2 atacaram juntos, mas o monstro era tão rápido que se moveu para trás. Um deles despedaçou o segundo, e em seguida arrancou os 2 braços do terceiro antes de acabar com ele. Hiroshi ficou horrorizado com o que viu. Ryona explicou que era por isso que todos os novatos eram aconselhados a deixar a cidade o mais rápido possível, para evitar encontrar goblins. Hiroshi perguntou se realmente não havia ninguém que pudesse enfrentá-los.
Hyuna disse que havia 2 Kamui e outro homem chamado Ada, que na vida real era o campeão de boxe do leste e do Pacífico. Em uma entrevista, quando perguntaram quem era seu oponente mais difícil, ele respondeu que era o Goblin. Mesmo sabendo que não havia chance de vitória, Hiroshi decidiu ir salvar a garota. Hyuna, cansada de sua teimosia, prometeu dar a ele um desconto em um novo console, mas ainda assim disse para ele trocar de calças. Havia um par que o ferreiro havia deixado para trás. Embora um pouco sujas, eram melhores do que resgatar alguém vestindo calças que cheiravam a xixi. Uma vez pronto, Hiroshi assumiu sua posição e Hyuna distrairia o Goblin para que ele pudesse salvar a garota. Assim que o Goblin se virou, Hiroshi saiu correndo para pegar a garota. Mas ele não esperava que houvessem na verdade 2 monstros. Mesmo assim, ele não recuou. Ele disse à garota para correr em outra direção enquanto ele ficava para bloquear os 2 monstros. Mas eles ainda escolheram persegui-la. Hiroshi imediatamente o seguiu e, em um momento de vida ou morte, ativou sua habilidade de aceleração e salvou a garota em um instante. Mas mesmo depois de escapar uma vez, ele não podia simplesmente continuar correndo. Ele precisava encontrar uma maneira de derrotar os 2 goblins. Nesse momento, Tesla chegou em uma armadura dourada. Com um único golpe de espada, ele transformou os 2 monstros em exorcistas de cabelo branco. Soldados também chegaram e Hiroshi entregou a garota para que eles a escoltassem. Essa foi a primeira vez que Hiroshi se sentiu como um herói. Seu título foi atualizado. Agora ele era o maior matador de um melhor amigo, xixi na cama, velho ladrão e o maior lolicon. Um título que não poderia ser mais ridículo. Nesse momento, Tesla se aproximou dele. Tendo testemunhado sua bravura, o comandante o convidou para se tornar um mercenário para proteger a cidade. Hiroshi aceitou imediatamente. Afinal, lutar ao lado de Tesla significava que o comandante o protegeria se algo acontecesse. Quando concordou, Tesla sugeriu que o levaria aos campos de treinamento reais para praticar. Assim que tudo terminou, Hiroshi salvou e saiu do jogo. Hiroshi estava feliz por ter progredido no jogo. Na escola, Hiroshi contou os eventos do jogo para Mori, que ficou contente por ele poder aproveitar. Mori percebeu que Hiroshi havia mudado um pouco naquela noite. Antes de fazer login, Hiroshi assistiu ao guia de Kamui. Kamui explicou como sair da cidade inicial de 3 maneiras. Primeiro, completar missões secundárias e principais para aumentar a reputação do jogador na cidade. Uma vez que estivesse alta o suficiente, Hiroshi poderia solicitar uma permissão de entrada e saída. Em segundo lugar, escapar pela porta dos fundos, mas ele encontraria goblins prestes a atacar a cidade, o que exigiria força para enfrentá-los. A terceira maneira era a pior. Antes que o evento dos goblins ocorresse, você poderia formar um grupo para contra-atacar e escapar, ou se esconder em algum lugar por 4 dias até que os goblins terminassem de atacar, e então sair discretamente. Alternativamente, você poderia se juntar à guarda real de Tesla, mas Kamui avisou que apenas um tolo escolheria lutar ao lado daquele comandante. Seria extremamente severo, com uma taxa de mortalidade de até 300%. No entanto, Kamui também deu conselhos para aqueles que escolheram se alistar. Ele disse que, se o jogador já tivesse o título de maior matador de amigos, ainda havia uma chance. Mas antes de começar a orientação, ele fez Hiroshi prometer. Primeiro, ele parabenizou Hiroshi por ter escapado do fantasma que o assombrava e da maldição do pequeno amigo perseguidor. As instruções a seguir lhe dariam apenas 0,5% de chance de sobrevivência. Primeiro, ele precisaria suportar as 5 primeiras sessões de treinamento. Depois, deveria sobreviver ao segundo ataque dos goblins. Embora fosse muito difícil, se conseguisse, aprenderia muitos segredos interessantes. Kamui não disse mais nada. Tudo dependeria das próprias habilidades de Hiroshi. Determinado a não comprar outro console, Hiroshi declarou que venceria. Ele então fez as pazes com sua irmã, dizendo a Keita que terminaria o jogo e que poderia ser barulhento nos próximos dias. Assim, esperava que ela entendesse. Desta vez, ele não fugiria como em atletismo. Hiroshi então entrou no jogo. Após aceitar o pedido de Tesla, Hiroshi foi levado ao castelo da rainha. Como Kamui havia dito, sobreviver 5 dias seria suficiente. Tesla primeiro levou Hiroshi para conhecer a rainha. Ela se apresentou como Govern, governante da cidade de Ted. Enquanto Hiroshi a cumprimentava, ela de repente o abraçou, abençoando seus guardas como pessoas importantes. Hiroshi estava tão feliz que gemeu em voz alta. Tesla então levou Hiroshi ao campo de treinamento, onde ele foi apresentado a 2 outros novatos, Nana e Balu. Tesla explicou que a tarefa deles era repelir os goblins que atacavam o castelo da rápida rainha Govern. Após a explicação, o comandante se retirou, deixando um homem chamado Bob para levar Hiroshi aos seus aposentos. Hiroshi recebeu um quarto privado. Hyuna, que havia permanecido em silêncio, aconselhou-o a ficar quieto quando Bob falasse, pois ele poderia fornecer informações úteis. Depois de trocar de roupa, Hiroshi foi levado por Bob para treinar como um novo recruta. Bob lhe ensinaria alguns conceitos básicos de combate.
Bob o encorajou, dizendo que nada seria muito difícil. De repente, ao tocar o corpo de Hiroshi, Bob comentou que ele era bastante magro, mais adequado para trabalho de inteligência. Hiroshi negou. No campo de treinamento, descobriu-se que o instrutor era o mesmo soldado que havia aprendido Hiroshi anteriormente. Como o homem não gostava dele desde o início, designou um treinamento mais rigoroso do que para Nada e Balu. Depois que o soldado saiu, uma garota chegou, Kathy, a que havia devolvido a pequena garota em segurança para sua casa. Mais cedo, ela havia ouvido da menina sobre a bravura de Hiroshi e estava feliz em conhecê-lo. Enquanto conversavam, o soldado lembrou Hiroshi de voltar ao treinamento. Hiroshi então teve uma luta de sparring com o soldado. Claro, sem nenhuma experiência em combate, ele rapidamente foi derrotado de forma humilhante, perdendo da maneira mais vergonhosa possível. O soldado o zombou arrogantemente, dizendo que ele era tão fraco quanto um caracol. No entanto, Nata interveio e deu uma surra no soldado, restaurando a honra do grupo de novatos. Agora que Hiroshi era visto como fraco, ninguém mais prestava atenção nele, nem mesmo Kathy ou Bob. E esse foi o resultado de um estudante do ensino médio querendo ser mercenário, completamente isolado por ser muito frágil. Um dia cansativo passou assim, e Hiroshi deitou-se jogado na cama, dizendo a si mesmo que só precisava aguentar mais 4 dias, e então adormeceu no segundo dia. O sistema de sono do jogo funcionava exatamente como na vida real, deixando-o exausto. Hyuna informou que ele havia dormido demais, e em pânico, ele rapidamente trocou de roupa e correu para fora para se juntar aos outros. Mas ninguém mais se importava com ele. Agora, o foco deles estava totalmente em treinar Nada. Um soldado chamado Amos então lhe disse para começar praticando os golpes de espada. E enquanto treinava, Nata e Balu se aproximaram dele. Ambos tinham ouvido falar de sua reputação de matador de amigos, e claro, não importava o quanto ele negasse, eles não acreditavam que ele não havia matado ninguém. Nata até o avisou para saber seu lugar e não causar problemas para os outros. No meio desse momento tenso, Kathy interveio para encerrar a conversa, e Nata e Balu deixaram Hiroshi em paz. Ele então começou a treinar com Kathy, e graças a ela aprendeu bastante. Mas antes que pudesse absorver muito, no terceiro dia foi confrontado com Nada. E claro, um golpe foi o suficiente para acabar com Hiroshi. Nata e Balu zombaram dele por não conseguir nem levantar a cabeça. E tanto na vida real quanto no jogo, Hiroshi se sentiu mais inútil do que nunca. Sentado sozinho em um canto depois, Hyuna tentou confortá-lo. Hiroshi sabia que seria difícil, mas não esperava que fosse tão duro. Hyuna disse a ele para apenas aguentar um pouco mais e o levou a uma sala de aconselhamento que ela havia encontrado, dizendo que talvez falar sobre tudo pudesse ajudar. Confiando nela, ele entrou e se abriu sobre estar isolado por ser fraco e até ter sido extorquido por dinheiro. O conselheiro ouviu e então disse de forma direta que o problema era ele. Ele não tinha habilidades, mas mesmo assim escolheu se alistar no exército, então só tinha a si mesmo para culpar. Ouvir isso apenas deixou Hiroshi mais irritado. Ele havia ido para aliviar o estresse, mas o conselheiro só o deixou mais chateado. Hyuna apontou que os escritórios de aconselhamento da vida real muitas vezes também não ajudavam muito, o que enfureceu ainda mais Hyuna. Por que ela o trouxe ali se sabia disso? Nesse momento, Kathy se aproximou, dizendo que sabia que ele estava segurando a frustração e precisava liberá-la. Ela sugeriu que ele tentasse rezar, pois isso poderia ajudar de alguma forma. Seguindo seu conselho, ele e Hyuna foram à igreja para confessar. Depois de ouvir sua história, a freira disse que ele estava amaldiçoado e começaria um ritual de purificação. Ele pensou que seria algo solene, mas a freira simplesmente despejou um balde de água fria sobre ele e declarou que estava feito. Parecia absurdo, mas ele não podia fazer nada a respeito. E como esperado, não teve efeito, porque no quarto dia ele ainda levou uma surra. Depois que Amos terminou com ele, Nada e Balu vieram cobrar dinheiro, e quando ele disse que não tinha, eles o imobilizaram e o espancaram. Kathy trouxe o Amos para parar isso, mas ele agiu como se nada tivesse acontecido. Nesse ponto, a situação de Hiroshi estava tão miserável que até Hyuna ainda conseguia fazer piadas, o que fazia seu caráter parecer terrivelmente insensível. Hyuna explodiu e discutiu com ela, e nesse momento Kathy o viu falando sozinho. Nada e Balu a avisaram que se ela continuasse a andar com Hyuna, fariam com ela o mesmo que fizeram com ele, não querendo ser espancado e humilhado. Kathy disse a eles que não o conhecia. Hiroshi realmente era azarado, sendo intimidado tanto no jogo quanto na vida real. Felizmente, na vida real, seus amigos ainda não o traíram, mas isso provavelmente aconteceria em breve se ele continuasse sendo tão fraco. Enquanto Nata e Balu riam dele, Hyuna até riu junto, deixando Hiroshi sem saber de que lado ela estava. Mas talvez por pena, ela prometeu ajudá-lo.
No quinto dia, o último dia de treinamento, logo pela manhã, Nada descobriu que alguém havia roubado seus sapatos e os jogados no esgoto. Ele valorizava aqueles sapatos porque tinham sido feitos por sua mãe, mas isso era apenas o começo. Em seguida, sua espada desapareceu e ele a encontrou mais tarde encravada em um vaso sanitário. Naturalmente, Hiroshi foi a primeira pessoa que ele suspeitou, já que ninguém mais além dele havia sido agredido por Nada. Bob interveio para impedi-lo, dizendo que não havia provas, e os outros também se manifestaram, já que ninguém tinha visto Hiroshi se aproximar do armário de Nata. Nesse momento, houve um grito e toda a equipe correu para o vestiário, onde encontraram a cozinheira. Lá, ela disse que sua roupa íntima havia sido roubada e estava na bolsa de Nata. Agora ele não era diferente de um pervertido aos olhos de todos. Ele foi então criticado e desprezado por todos, e até Baloo seguiu a multidão para afastá-lo. Agora o valentão havia experimentado o que era ser intimidado. Mais tarde, receberam a notícia de que Nada havia sido dispensado do exército. Inesperadamente, Tesla apareceu, trazendo uma carta acusando Amos de roubar os sapatos, sabotar a espada e incriminar Nada. Estava claramente escrito que a razão era porque Amos havia sido humilhado quando Nada o derrotou. E a carta foi assinada por Baloo, o que fez com que os dois se voltassem um contra o outro. Tesla então perguntou a toda a equipe, e Cat foi a primeira a se levantar e confirmar que era verdade, seguida por todos os outros. Amos foi então dispensado de sua posição, e Tesla disse que em breve nomearia um novo comandante para eles. Cat e os outros também pediram desculpas a Hiroshi. E claro, ninguém menos que Riona era a mente por trás de tudo isso. Embora ele fosse grato a ela, fazer um homem mais velho chorar assim era um pouco demais. E amanhã seria o dia em que os Goblins atacariam. No entanto, Hiroshi ainda não estava mentalmente preparado. Riona perguntou se ele ia desistir. Claro que não, ele tinha chegado até aqui, e mesmo que morresse, pelo menos morreria depois de ter dado o seu melhor. Vendo sua determinação, Riona se sentiu aliviada, e então ela finalmente revelou a verdadeira razão pela qual ele o fez jogar este jogo. Ela queria que ele destruísse o jogo. A história era que, há 10 anos, quando ainda era uma jogadora, ela conheceu Kamui naquela época com a mentalidade de uma garota do ensino médio. Ela realmente gostava de homens mais velhos como ele. Quando soube que ele estava prestes a deixar a cidade de Ted, reuniu toda a sua coragem para confessar seus sentimentos. Mas ele a rejeitou por um motivo que deixaria qualquer homem furioso. Por causa de seu peito exagerado, ele se desenvolveu de forma anormal, fazendo com que ele se sentisse assustado. Então, ele a rejeitou. Desde então, Riona guardou rancor porque se sentiu insultada e decidiu encontrar alguém que pudesse vencer o jogo e destruir a posição de destaque de Kamui como forma de vingança. Ela também planejou se casar com o vencedor para que pudessem agir como um casal apaixonado na frente de Kamui e fazê-lo se arrepender de tê-la rejeitado 10 anos atrás. Um motivo que não poderia ser mais ridículo. Tarde da noite, Hiroshi não conseguia dormir e saiu para pegar um pouco de ar fresco. Ele não esperava que Riona tivesse preparado tudo tão minuciosamente apenas para esse propósito. Ele sentiu que todos os seus esforços não valiam a pena por causa dela. Nesse momento, Tesla também apareceu. Ele também não conseguia dormir, pois não sabia quando os Goblins atacariam. Os dois então conversaram e o comandante soube que Hiroshi queria deixar a cidade. Tesla disse que também queria sair se não fosse o capitão da guarda. Ele queria ver o vasto mundo lá fora, e disse que, se eles sobrevivessem à batalha, iria com Hiroshi para garantir que a luta ocorresse sem problemas. Hiroshi saiu do jogo para verificar o guia de Kamui. Assim que abriu os olhos, ficou surpreso ao ver sua irmã mais nova, Keita, olhando para ele. Ele perguntou o que ela estava fazendo em seu quarto, e ela disse que veio ver como ele estava. Quando ele não respondeu ao chamá-la para o café da manhã do lado de fora da porta. Vendo que seu irmão estava bem, Keita saiu. Hiroshi então começou a ler o guia de Kamui sobre o evento dos Goblins. Fiel à sua natureza infantil, Kamui começou com uma enxurrada de insultos internos sobre a incompetência e a falta de valor de Hiroshi. Em seguida, fez Hiroshi prometer algo antes de dar instruções. Kamui então revelou um truque que surpreendeu muito Hiroshi quando ele leu, e isso foi tudo que Kamui pôde ensiná-lo. Logo depois, o site de Kamui caiu. Lembrando do truque, Hiroshi ficou um pouco pensativo, e quando retornou ao jogo no 6º dia, o evento de ataque dos Goblins chegou. Riona estava muito animada para esse evento, preocupando-se com Hiroshi como uma mãe enviando seu filho para a escola, perguntando se ele tinha comido o suficiente ou ido ao banheiro. Tesla então se apresentou para fazer um discurso e apresentou os novos comandantes para essa campanha, que não eram outros senão Risa e Alicia. Ambas tinham reputações aterrorizantes no mundo dos mercenários. Risa, a mulher masoquista, e Alicia, a faca do fruto do inferno. Hiroshi estava absolutamente gelado até os ossos agora. Os Goblins não eram a única preocupação que Hiroshi tinha nesse evento, especialmente com o olhar frio e afiado de sua antiga amiga de infância. Deixando de lado desavenças pessoais, Tesla começou a ler um discurso para elevar a moral dos soldados.
Mas como ainda não havia sinal dos monstros, ele ordenou que as tropas se espalhassem pela cidade para patrulhar. Hiroshi foi designado para a Vila Oriental, sua própria vila, e Tesla gentilmente enviou Risa e Alicia para acompanhá-lo, para que as três pudessem relembrar. Hiroshi implorou ao comandante para reconsiderar, mas Tesla insistiu que ele deveria resolver o conflito entre eles para que pudessem trabalhar juntos para derrotar os Goblins. Sem outra escolha, Hiroshi foi relutantemente com as duas mulheres. Determinado a manter distância para evitar seu tormento, os três patrulharam as ruas silenciosas da cidade, onde a maioria das pessoas já havia se barricadado em casa. Então, à frente, um roubo ocorreu. O ladrão pegou uma bolsa e correu em direção a eles, empurrando Hiroshi para o lado antes que ele pudesse reagir. Mas quando passou por Alicia, ela agarrou a bolsa e imediatamente cortou sua mão. Hiroshi nem se deu ao trabalho de remover a mão antes de devolver a bolsa à vítima, fazendo a pobre garota desmaiar de medo. Risa interrogou o ladrão, que confessou que alguém o havia incitado, dizendo-lhe que, como os soldados estavam fora lutando contra os Goblins, a cidade estava indefesa e pronta para saque. Ele também revelou que muitos roubos estavam acontecendo pela cidade naquele exato momento. Quando Hiroshi exigiu saber onde estava o instigador, o ladrão apontou para um cassino. Os três seguiram para lá e encontraram muitos civis sendo mantidos como reféns. Olhando ao redor, avistaram um homem que parecia forte o suficiente para ser o chefe. Risa e Alicia cuidariam dos bandidos, enquanto Hiroshi resgatava os reféns. Como as duas mulheres ainda o consideravam fraco, o plano começou. Alicia e Risa derrubaram os bandidos um por um, enquanto Hiroshi libertava os cativos. Para sua surpresa, Jinji estava entre eles, explicando que os bandidos planejavam sequestrar pessoas e vendê-las para o Camboja. Mas quando Alicia derrotou o Homem Careca, percebeu que ele era fraco demais para ser o líder, porque o verdadeiro Mastermind era Jinji. Ele prendeu Hiroshi em um estrangulamento, usando-o como refém, exigindo que todos deixassem seus pertences valiosos ou ele quebraria o pescoço de Hiroshi. Mas Hiroshi não era mais o covarde que apenas fugia. Ele deu um cotovelada em Jinji no estômago para se libertar. Risa queria acabar com ele, mas Hiroshi insistiu em lutar contra o homem ele mesmo. Desde o último encontro, Jinji se preparou adquirindo um par de socos ingleses. Justo quando os dois homens estavam prestes a se enfrentar, Alicia encerrou a luta com um único soco, dizendo a Hiroshi para parar de se envergonhar. Todos os bandidos foram capturados, mas acabou que tudo isso fazia parte do plano de Jinji. Ele queria ser preso para poder ficar na prisão, receber comida grátis e evitar completamente os Goblins. Hiroshi o achava patético. Antes de ser levado, Hiroshi o aconselhou a mudar seus caminhos. E ser repreendido por alguém mais jovem realmente fez Jinji pausar para pensar. Tesla então apareceu, elogiando Hiroshi por capturar os criminosos. Hiroshi desviou o crédito para as duas mulheres, mas antes que pudessem conversar mais, um alarme soou. Os Goblins haviam atacado o portão oeste. Todos correram para lá, mas Hiroshi de repente teve uma dor de estômago. Fingindo pegar um atalho, ele correu para o banheiro e se esforçou ao máximo. Assim que terminou, puxou a calça pronto para se juntar à luta, apenas para descobrir que um Goblin o observava o tempo todo. Hiroshi gritou pedindo ajuda a Riona, mas fora do jogo ela não ouviu e presumiu que ele estava apenas lidando com hemorroidas. De repente, a cabeça do Goblin foi cortada por Risa, que o havia seguido desde o momento em que ele correu para o banheiro. Ela pediu sua espada para inspecioná-la, então o esfaqueou na perna, fazendo-o gritar, o que parecia excitá-la ainda mais. Aproveitando a ausência de Alicia, Risa o convidou para ser dela, prometendo que o faria se sentir bem no mais verdadeiro sentido. Mas a barreira que Risa tinha era algo que Hiroshi simplesmente não conseguia lidar. Nesse momento, Alicia entrou, interrompendo-os. As duas começaram a discutir e Hiroshi se afastou para se reunir com Riona, apenas para que sua dor de estômago retornasse desencadeada pelo estresse. Era como naquela vez em que ele se molhou durante o treino de atletismo. Determinado a não desistir, Hiroshi se acalmou e, assim que a dor diminuiu, Riona lhe disse para ir até o portão norte, onde Risa e Alicia já estavam. Ele correu para lá a tempo de ver a equipe de Tesla se preparando para enfrentar uma horda de Goblins. Numerosos tipos ferozes e de alto nível entre eles. A batalha é intensa. Tesla elimina grupos de inimigos com habilidades de longo alcance. Risa os corta enquanto saboreia a luta. Alice ataca das sombras e os figurantes sem nome morrem para efeito dramático. Quando eles finalizam a horda, Cat e Bob correm para informar que Goblins no portão oeste invadiram a cidade e estão atacando a mansão da rainha da corporação. Sentindo um inimigo forte lá, Tesla ordena que todos defendam a mansão enquanto ele vai sozinho. Hiroshi o segue, seja para ajudar ou para ser um fardo. Ao chegarem, eles veem um enorme orc vermelho, olho único, massacrando soldados. Tesla revela que foi ele quem tirou o olho do orc.
Antes de transformar isso em uma revanche, ele manda os outros buscarem a jaula de ferro enquanto luta contra ele. Quando suas armas colidem, o impacto é ensurdecedor. Assistindo da lateral, Hiroshi está impressionado, mas sabe que o olho único é perigosamente forte. Ele quer ajudar, mas treme de medo, até que as duas garotas chegam dizendo para ele deixar com elas. Rissa é a primeira a atacar, mas é instantaneamente esmagada contra uma parede e desmaia. Alicia percebe que o inimigo é rápido e forte, então ela se envolve em um duelo de alta velocidade. A luta termina quando soldados trazem a jaula contendo crianças goblins como reféns. Ouvindo seus gritos, Olho Único se distrai e Tesla desferiu um golpe mortal. Mas Hiroshi sente que algo tá errado. Está fácil demais, nada como o que Kamui descreveu. Olhando para as crianças goblins novamente, ele percebe que elas foram capturadas muito antes de hoje. Ele confronta Tesla, que não diz nada, então mata um olho e lança um olhar ameaçador para Hiroshi. Você sabe demais. A rainha aparece, revelando que havia capturado crianças goblins para provocar ataques repetidos dos goblins. Então se posicionou como a salvadora, unindo o povo e transformando a cidade em um território independente, livre do domínio de outras nações. Enquanto impedia os cidadãos de saírem, Tesla e a rainha têm usado os goblins como um meio de controle. O comandante justo que Hiroshi admirava é, na verdade, um hipócrita, que, após incitar todos, elimina soldados para silenciar testemunhas. Naturalmente, Tesla mira em Hiroshi a seguir, e o aviso de 300% de taxa de morte de Kamui agora faz sentido. Logo no início, você é forçado a lutar contra um chefe de alto nível. Tesla imediatamente libera seu ataque final para matar Hiroshi, em um único golpe. Apavorado, Hiroshi reza por uma morte indolor, mas Alicia bloqueia o ataque. Hiroshi pergunta o porquê, e Alicia diz que Martin apareceu para ela em um sonho, pedindo que ela o perdoasse. Ela o aceita e tem o protegido secretamente, dizendo que está feliz por ele ter se confessado para ela. Ela espera que ele viva por ela e por seu irmão. Então, ela morre em seus braços. Hiroshi pergunta a Riona se NPCs podem ser revividos, mas, infelizmente, não podem. Sempre visto como fraco no jogo e na vida real, Hiroshi suportou isso até agora. Desta vez, ele não consegue suportar. Ele reage quando Tesla avança. Hiroshi desvia de cada golpe, usando com sucesso os truques que Kamui lhe ensinou. Voltando ao momento em que Kamui estava dando instruções, ele disse que as estatísticas de um jogador neste jogo aumentariam significativamente quando suas emoções oscilassem, mas apenas emoções positivas. Desde que você tivesse uma crença inabalável, paixão e coragem das profundezas da sua alma, poderia superar a adversidade e mudar seu destino. E finalmente, Kamui disse que isso não era apenas um truque do jogo, era a realidade. Hiroshi se levantou e lançou um ataque implacável contra Tesla, seus golpes caindo como uma tempestade, forçando Tesla a se defender completamente. Então, em um único instante, Hiroshi desarmou e avançou para o golpe final. Mas sua espada de iniciante não conseguiu perfurar a armadura de alto nível de Tesla. Bem, já que este jogo era tão realista, Hiroshi aceitou seu próprio destino. Tesla puxou outra espada para executá-lo. Naquele momento, Hiroshi encontrou Martin novamente. Percebendo que poderia já estar morto, Hiroshi chorou e se desculpou com Martin por não ter protegido Alicia. Martin sorriu para tranquilizá-lo, então lembrou-o da promessa que haviam feito antes, quando Hiroshi o convidou para uma aventura juntos. Martin então disse que agora era a hora de lutar. Voltando ao jogo, a espada quebrada de Hiroshi foi subitamente envolta em uma aura que destruiu a lâmina de Tesla. Era chamada de espada demoníaca. Desta vez, ambos assumiram uma postura para seu fluxo de lâminas decisivo. Tesla reuniu toda a sua força e avançou à velocidade da luz, e Hiroshi se preparou calmamente para enfrentá-lo. De repente, a rainha interferiu. Ela empurrou Hiroshi para o lado e recebeu a lâmina de Tesla diretamente no estômago, encerrando o jogo. Hiroshi acordou e encontrou seu console em chamas. No dia seguinte, sentindo-se deprimido por uma morte tão ridícula, ele conversou com Riona. A proprietária da loja de jogos o confortou, admitindo que até ela não esperava por uma situação assim. Ela então perguntou se ele queria jogar novamente, dizendo que tinha um console reserva para emprestar. Hiroshi disse que pensaria sobre isso. Ele então foi para o computador para fechar o guia de Kamui, apenas para encontrar uma nova entrada intitulada "Você foi morto e perdeu seu console". Como Kamui disse, este jogo era a realidade. Ele só precisava acreditar em si mesmo que poderia continuar diante de sua morte. Ele só precisava encontrar um novo console, inserir o disco de jogo danificado e digitar o código que Kamui lhe deu 10 vezes. Se tivesse sorte, voltaria 1 hora antes de ser morto. Com a esperança de salvar Alicia, Hiroshi decidiu que voltaria ao jogo. Mas ainda não. Ele precisava se preparar minuciosamente. Dia após dia, ele começou a treinar. Sua família começou a olhá-lo de forma mais favorável.
Seu professor, embora ainda sem uma resposta para os planos de Hiroshi para o futuro, aceitou isso porque sentiu que algo dentro de Hiroshi havia mudado, pensando que de alguma forma ele havia encontrado um tesouro em seu caráter. Quanto aos 2 jovens de rua que frequentemente lhe pediam dinheiro, ele os afastou para que não o incomodassem novamente. E então, um mês depois, Hiroshi voltou à batalha. Desta vez, ele estava determinado a salvar a todos. E é assim que o anime termina. Adeus!